Então eu vou deixar vocês com o Milton, que vai falar hoje da saúde do homem na visão oriental. Vamos aprender aí um bocado com ele. Milton, a saúde do homem na visão oriental, né? Quando a gente pensa em saúde, né, a gente remete um pouco à questão da medicina, né? A medicina, ela surgiu com Hipócrates, né, na realidade há uns 400 anos antes de Cristo. Na Grécia? Na Grécia, isso aí. Até então, a medicina, o que se tinha, né, em termos de tratamento de saúde, a coisa estava muito ligada a efeitos da natureza sobre aquele homem, né? O Hipócrates foi o primeiro homem que, na realidade, começa a olhar para o homem de uma forma da fisiologia do homem, né? Da parte física mesmo do homem, né? Do organismo do homem, né? E começa naquela época com tratamentos que ele já tratava com ervas, né? Com massagens, ele já tratava dessa forma. Então ele foi o precursor, né? Tem tanto o juramento que o médico faz, né? O médico faz o juramento, ele cita aquele juramento do Hipócrates, né? Que na verdade ele tem é uma referência. Legal, né? Tudo bem. Bom, aí a gente pega dois tipos de medicina, né? A medicina ocidental e a medicina oriental. A medicina ocidental, a alopatia, ela normalmente pega o ser e trata a questão pelos sintomas, né? O sintoma é o que interessa, na realidade. O sintoma, ele está dizendo alguma coisa daquele sujeito que ele não está bem, né? Ele tem algum problema naquele organismo e o sintoma, na realidade, é um sinal de alerta para alguma coisa. Então a medicina ocidental ela foca muito na questão do sintoma. Então ela vai tratar com a parte de antibiótico, tudo isso, para tentar eliminar aquele sintoma, né? E a medicina oriental, ela já pega a medicina holística, né? Ela já tem um entendimento do homem como uma coisa mais global, como um todo. A preocupação dela é você tentar tratar e ir em causas que estão desequilibrando aquele homem, aquele organismo, né? Então é como se a medicina ocidental ela deixasse o homem numa posição um pouco mais apassivada, né? Quer dizer, você trata o sintoma e o organismo do homem não faz muita coisa, né? O remédio é como se a droga que fosse o responsável pela cura daquele sintoma, né? A medicina oriental não, ela já pega e responsabiliza, ela tenta fazer com que ela reforce aquele sistema todo orgânico, sistema imunológico, para que aquele organismo reaja àquele desequilíbrio que está acontecendo. Tá? Tá claro? Assim, qualquer dúvida vocês parem, né? Então, a alopatia, como eu falei, trata sintomas. A ênfase é na doença, né? Você está no sintoma, na doença. E a medicina holística, o holismo, ela trata o todo, a visão de um homem unificada. Ela trata o doente. Me interessa na medicina holística o doente, não a doença. Muda completamente, né, o enfoque que você dá. Você não recebe um paciente no seu consultório para olhar para o joelho dele, né, que está com uma dor no joelho. Ele tenta entender aquele ser humano de uma forma maior. Quer dizer, ele vai investigar o que está acontecendo, os hábitos daquela pessoa, né, que hábitos que ele tem, que tipo de alimentação ele tem. Ele vai trabalhar o todo desse indivíduo para tentar entender o que se passou para aparecer aquela coisa no joelho. Para tentar modificar hábitos daquele indivíduo, né? Então, o Aristóteles, que foi filósofo,
ele tinha essa frase, né, que eu acho que define bastante a medicina holística. O todo é maior do que a simples soma de suas partes. Né? Isso é na realidade, a definição do holismo. Né? A ênfase é na saúde. Né? A ocidental, a ênfase é na doença, é no sintoma. Né? E você pretende normalizar a energia vital. Né? Eu vou começar a falar um pouco de energia agora. A energia, ela é parte de todos os elementos. É uma força reguladora, geradora de harmonia. Eu botei o exemplo o carro porque a gente é mais ou menos um paralelo com o carro. O carro a gente tem uma estrutura, né, uma carroceria, você tem um motor, você tem uma bateria, e a gente funciona em termos de fazer um paralelismo da mesma forma. A gente tem uma carroceria, né, que é o nosso corpo. Você tem você tem o sangue, que seria a gasolina do carro. Se esse sangue não está bem, se a gasolina não está, esse carro também não vai funcionar bem. A bateria do carro, se ela está descarregada, você não vai acionar a parte elétrica do carro. Se a nossa bateria, que seria a parte energética, também está em desequilíbrio, esse organismo também não vai funcionar bem, né? Então seria mais ou menos isso. Deixa eu passar para outra. Energia vital. Essa energia que eu estou chamando é energia vital, energia da vida. Né? Que tem várias. Para os japoneses seria o Ki. Né? Para os chineses seria o Chi. Os tibetanos, Sing. Os indianos, o Prana. É a mesma energia. Essa energia vital. Né? E ela teria duas características de bipolaridade, o Yin e o Yang. Né? Esse Yin e Yang, na realidade, eles funcionam, nenhum é mais importante do que o outro, os dois são importantes. Né? Quando eu falo Yin, se equilibram, exatamente. A forma, a gente pretende um equilíbrio desse Yin e Yang. E aí a gente pode pensar em termos de meridianos de energia. Antes de botar em meridianos de energia, eu vou falar um pouquinho desse Yin e Yang, as características do Yin e do Yang. O Yin tem uma características mais de introversão, passividade. Se a gente relaciona com a natureza, né, seria ligado mais ao inverno, à noite. Né? Feminino, né? O feminino. Eu estou falando isso porque dentro da medicina oriental é importante essa inter-relação entre o homem e a natureza, e o cosmos. Né? Você não está, essa energia, ela está em equilíbrio porque você também está interagindo o tempo todo com o outro, com o cosmos. Né? Isso é importante. Não é aquele organismo que está ali sozinho no mundo que vai ser tratado. Né? Eu vou falar isso um pouco mais adiante, né? Da importância dessa interação com a vida, com o cosmos. Né? Então, o Yin e o Yang, ele tem essa característica. O Yang tem uma característica mais de ser uma característica ativa, mais ligado ao masculino, ao calor, né? À atividade. Né? Então, essas duas polaridades, elas estão intercaladas, estão convivendo o tempo todo. A gente poderia também falar desse Yin e do Yang para características individuais do indivíduo. O indivíduo mais Yang é aquele indivíduo mais para fora, né? Que normalmente ele é mais falante, é aquele indivíduo que fala demais, que aparece muito. O indivíduo Yin é aquele indivíduo mais introvertido, mais ligado, tem uma característica mais de depressão, né? De introversão, de tristeza. Né? É lógico que a gente tem graduações de... Todos nós temos Yin e Yang, somos Yin e Yang, só com uma prevalência. Né? Uma pessoa pode ser mais Yang do que Yin e a outra pessoa pode ser mais Yin do Yang, do que o Yang. Né? Então são características. A pessoa Yang normalmente é uma pessoa mais ansiosa, né? Ela é mais ansiosa, ela é mais agitada. A pessoa Yin normalmente tem os movimentos mais lentos, mais depressivos.
A pele do Yang é diferente. O Yang normalmente é uma pessoa mais corada, mais sanguínea, né? O sangue está mais para a periferia do corpo. O Yin está mais para o interno. A pessoa mais Yin sente mais frio. O Yang sente mais calor, é mais, né, ruborizado. O Yang, né? O Yang é mais assim, mais sanguíneo, né? Então, a gente entraria, essa energia que está no cosmos e está no ser humano, né? De que forma que a gente atua quando há um desequilíbrio dessa energia? Uma das formas seria através de técnicas, né? A acupuntura e o shiatsu. São duas técnicas que atuam em cima de meridianos. O que seriam meridianos de energia? São linhas longitudinais, né, no nosso corpo. Com pontos, né? Com Sim. vários pontos. Essas linhas são formadas de pontos. A gente tem pontos, né? Quando você liga pontos, você forma linhas. Essas linhas são os meridianos, né? Por onde essa energia circularia, né? Quando há algum desequilíbrio nessa energia, na circulação dessa energia, né, a gente é como se fosse assim, um rio que criasse um entrave ali, né? Tem uma coisa que está impedindo a água do rio passar, então você tem que trabalhar com o shiatsu ou com a acupuntura para que esse rio possa circular mais livremente, continuar e esteja mais em equilíbrio, né? O equilíbrio, quando a gente pensa, é que essa circulação está se fazendo mais livremente, tá? Dentro do shiatsu, a palavra shiatsu quer dizer atsu é pressão, shi é polegar. No shiatsu a gente trabalha muito a pressão do polegar nesses meridianos, nesses pontos, tá? É lógico que depois foram criadas outras escolas do shiatsu. Surgiu o Zen Shiatsu, que era uma escola mais que começou a pegar e humanizar mais a técnica, porque o shiatsu tradicional começou a ser feito de uma maneira muito mecânica, né? Você chegava lá e apertava como se fosse um pedaço de carne, Muita coisa, né? Então o Zen Shiatsu foi um grupo que surgiu para tentar resgatar e humanizar essa técnica, né? Saber que você está fazendo um trabalho no indivíduo. Esse indivíduo é um indivíduo que é uma pessoa que se emociona, né, que tem sentimentos. Então você começa a ter esse enfoque, um enfoque mais no indivíduo. E modificou também um pouco dessa técnica. Você não trabalha, por exemplo, no Zen Shiatsu, que foi uma escola que surgiu, você não trabalha com o polegar, você trabalha com palma da mão, você trabalha com joelho, você trabalha com cotovelo, utilizando essas pressões nesses pontos. Trabalha muito o shiatsu ele veio para desenvolver o método da acupuntura, não é isso? Por causa dos pontos do meridiano. Sim, são trabalhos paralelos, né? A acupuntura ela vai trabalhar nesses mesmos meridianos, só que você vai trabalhar com agulhamento, com utilização de agulhas, no sentido de você também harmonizar essa energia que está circulando, né? São formas diferentes de você atuar. Um você está atuando com a agulha, o outro você está atuando com a mão, com o polegar, né? Mas são todas no sentido de tentar equilibrar energeticamente esse indivíduo. Sintoma, né? Como eu já tinha falado anteriormente, é um sinal de alerta que está falando de um desequilíbrio, né? O sintoma na realidade é o sinal que ele está te dando assim, ó, tem algo que não vai bem. Você precisa, né? Você precisa fazer alguma coisa. Está te chamando a atenção, você precisa fazer alguma coisa por você. Saúde. É um estado dinâmico, né? Entre o físico, o mental e o espiritual. Esses três estados têm que estar numa harmonia. Tá? Pela Organização Mundial de Saúde, né, saúde, a definição deles, na realidade, é um bem-estar que você tem físico, mental e social.
Na realidade não é uma ausência de doenças, mas é um bem-estar que você que ocorre na parte física, mental e espiritual. Eles não falam, falam mais da questão do social. Tá? Físico, mental, social. O espiritual vai entrar mais nessa leitura aqui da medicina holística, né? Aí ele começa a se falar também do espiritual. Bom, então essa saúde, você teria esses três aspectos como sendo importantes, né? O físico, o mental, o espiritual, e estar em harmonia para essa saúde acontecer. Bom, o aspecto físico, a gente pensa em termos de alimentação, respiração e atividade física. Dentro da medicina mais oriental, a alimentação está ligada, se a gente pegar em termos da alimentação, por exemplo, macrobiótica, eles falam em alimentos yin e alimentos yang, né? Como eu tinha falado, daquelas características yang e yin. Alimentos yang são alimentos que normalmente saem da terra, tá? Eles têm são mais ativos. E os alimentos em alimento yang, E o alimento com características mais yin são alimentos mais subterrâneos, tá? Por exemplo, cenoura, inhame, são mais subterrâneos. Lembra quando eu falei das características yang? Aí o yang é mais ligado ao sol, ao quente, tudo isso. Então, quando a gente pega um alimento que esteja mais indo em direção ao sol, que esteja saindo, é um alimento mais yang. Quando a gente pensa em um alimento mais subterrâneo, é um alimento que está mais protegido. Tubérculos, tudo isso, né? E o que é dito também, né, que a gente deveria sempre utilizar esses alimentos yang mais durante o dia, né? Iniciar o dia, que a gente precisa da energia, a gente precisa estar mais em movimento. E depois de uma determinada hora, 6 horas da tarde, 7 horas, a gente começar a reduzir, utilizar coisas mais yin, que são coisas mais para te acalmar, te preparar para a sua noite, né? Jamais comer um churrasco 8 horas da noite, não deveria fazer isso, entendeu? Porque a carne é muito yang, né? A carne é muito yang. Então a gente deve sempre, deveria respeitar esse ritmo também, para ter esse equilíbrio interno. Tá? A parte da respiração, é fundamental a respiração, né? Quando a gente pensa em termos de yang e de yin, né? A respiração do yang é muito mais torácica, né? É uma respiração mais torácica e normalmente são pessoas, o yang normalmente tem essa caixa torácica muito expandida. Porque através da respiração, quando você inspira, você carrega o organismo, né, de prana, de energia. E a gente, quando expira, a gente consegue um relaxamento. Como uma pessoa mais yang é uma pessoa mais ansiosa, essa troca é muito pequena. A expiração, ela é menor. O ansioso, ele tende a inspirar mais, carregar mais o seu organismo de energia. É yang? Mas o yang é mais assim. Tá? Então, o que acontece? Você teria, para uma pessoa mais yang, teria que tentar aumentar a capacidade expiratória dele. Por quê? Para que ele possa relaxar mais, reduzir o nível de ansiedade dele. Tá? E a pessoa mais yin, que é mais paradinha, que é mais tímida, parará, você teria que aumentar a capacidade inspiratória dela, para você aumentar a capacidade energética desse indivíduo, porque a energia dele está meio como se fosse baixinha. Tem graduações, né, energéticas, cada um tem uma graduação energética. Isso a gente praticamente nasce com isso, né? Nasce com isso. A aeróbica, por exemplo, ela é recomendada para quem precisa de yin ou quem precisa de yang? Não, a aeróbica, a aeróbica é importante para qualquer um, né? Porque quando você faz aeróbica,
você está aumentando a capacidade, essa capacidade de oxigenação como um todo. Então ela vai ser importante tanto para o Yang quanto para o Yin. Entendeu? Porque quando você começa, por exemplo, a caminhar, automaticamente esse processo de inspiração e de expiração vai acontecer, né? Agora, se você pega uma pessoa que está parada aqui, uma pessoa mais Yang, que tem uma dificuldade de expirar, você teria que provocar no sentido de atuar mais na expiração dele, para tentar baixar o nível de ansiedade, para ficar com ele um pouquinho mais calmo, acalmar um pouco ele. E para o Yin seria o oposto, se aumentar um pouco mais a carga para ele, como se fosse acordar um pouco mais, sair daquela... Tá? Então, respiração seria outra coisa, e atividade física também, complementando aí esse aspecto físico, né? Que a atividade física seria importante também para esse equilíbrio. Ó, esse eu já tinha coisa que eu já tinha até falado. Alimentação, alimentos mais Yang pela manhã, né? E alimentos mais Yin à noite, que eu falei anteriormente, eu até me adiantei um pouco. A respiração, né? Respiração. Primeiro ato voluntário. Por que eu falo que é o primeiro ato voluntário? Porque é o primeiro ato voluntário quando a gente nasce. Cortou o cordão umbilical, você é obrigado a respirar. Os pulmões estavam quase colabados, explode ali a respiração. Sim. Você seria involuntário? Hein? Você seria involuntário? Não, é voluntário. Se você não entendeu? Você não respirar, morre. Involuntário? Não. Involuntário. Você pode pensar em termos involuntários depois, tá? Como que eu vou falar mais adiante. Mas é um ato voluntário, você tem que respirar, senão você morre. Senão você morre. Tá? Talvez o que ele esteja falando de involuntário é automático. Sim. Você não Mas eu vou. Não, tudo bem, eu vou falar isso mais adiante. Porque aí entraria na questão do sistema nervoso autônomo, que eu vou falar mais adiante. Que aí é um sistema involuntário, realmente, a respiração, né? Aquela coisa toda. Mas é voluntário no sentido de cortou o cordão umbilical, o primeiro ato que você tem é respirar, você tem que respirar. Né? Você tem que respirar. Depois ele se torna até automático. Né? Mas cortou o cordão umbilical, o primeiro movimento que a criança faz... E respira imediatamente. Respira automaticamente. Ele se torna depois, logicamente, involuntário. Isso é uma coisa um pouco difícil para nós, né? Por exemplo, a deglutição, a gente imagina que a deglutição é uma coisa inerente, natural, né? Involuntária, mas não é. A deglutição é um ato aprendido. A gente aprende a deglutir. Eu entendi isso vendo um pouco do Alzheimer, né? Que quando a pessoa está no estágio já terminal do Alzheimer, ela não consegue deglutir mais, porque ela não faz conexão para deglutir. Mas aí não é porque... E a gente pensa que a pessoa... mental. E a gente pensa que é automático, mas não é. É um ato aprendido. E é por isso que a gente confunde um pouco essas coisas. A gente acha que a respiração também, né? Vem no automático. Mas... É porque a respiração depois, eu até entendo o que ele está falando. Ela vai fazer parte do sistema involuntário. Tá? Mas eu vou falar um pouco mais disso adiante. Tá? Então é aquilo que eu falei, a respiração torácica seria mais Yang e abdominal mais Yin. Tá? A gente poderia até pensar só no exercício respiratório aqui, só para a gente perceber isso rapidamente. Tá? Descruza a perna, veja como é que vocês respiram. Primeiro, preste atenção na respiração de vocês. Não precisa falar não, agora é em silêncio, conecta com a respiração de vocês. Perceba o ar entrando e o ar saindo e procura perceber se vocês puxam mais o ar ou o ar sai mais fácil. Mas não falem nada agora não.
E agora a gente vai fazer um exercício de puxar o ar, prender um pouquinho, inspirar mais um pouco. E agora solta. E vai fazer isso algumas vezes, cada um no seu ritmo. Puxar o ar, prende, puxa mais um pouquinho e depois solta. O esvaziar pode se esvaziar pela boca, pode deixar à vontade, a boca relaxada. Então inspira, prende um pouco, inspira de novo e depois solta. Mais uma vez, a última vez. Inspira, prende, inspira um pouco e solta. Respira normalmente agora. E tenta observar se alterou alguma coisa na respiração desde o início, quando vocês prestaram atenção. Ou se alguma sensação ocorreu no seu corpo nesse momento. Percebeu alguma coisa? O que você percebeu? Percebi que no começo esse ato de inspirar, parar, inspirar novamente, travar e soltar, oxigena muito, dá tão barato. E depois a minha capacidade aqui aumenta bastante. Aumentou a capacidade. É, total. Legal. Eu senti um relaxamento, né? É. Eu senti como ele, mais oxigenado. Mais oxigenado. Eu também. Achei que o tórax, quando expira, você, então, o tórax aumenta de tamanho, né? Uhum. Sim, eu sei isso. Não? Tudo bem. Posso fazer um gancho na sua palestra? Só para falar uma coisa. Pode, bem interessante. Deixa eu ver se eu aponto aqui. Eu conheci um cara que ele chama Strahl, em Copacabana, numa academia de jiu-jitsu. Ele é faixa vermelha, 9º grau, acima da preta 9 e tudo. E ele dá uma aula às terças e quintas, que eu não me lembro do horário, não é jiu-jitsu, não é para lutador, não é, também é, mas não é só para isso. É uma aula de aprender a respirar com diafragma, para alongar e para aumentar a capacidade pulmonar e para soltar. Sim. Uma aula gratuita, Sim. às terças e quintas. Então depois, se alguém se interessar, eu posso passar o telefone Tá. para ligar para, porque o cara é muito fera, ele é um ninja, ele é um senhor. Ele faz uma aula com idosos, já adolescentes, já para... Ah, legal. Mas se alguém quiser o contato, É, eu isso vou é muito falar, bom. né? Quanto É de graça. graça. De graça. Tá, depois a gente dá uma Tá. falada nisso, né? Vamos continuar então. Então, na realidade, essa é uma simples técnica de respiração. Existem N técnicas de respiração, mas é justamente para aumentar a capacidade da expiração, né? Você aumenta a capacidade da expiração com essa técnica. Serve para relaxar, enfim, para relaxamento maior. Aumentar o volume de ar, né? Sim. Influência do meio externo. Dentro, como eu falei, a gente interage o tempo todo, né, com o cosmos, com a natureza, né? Tudo influencia tudo. Tudo está influenciando tudo. Né? A gente aqui está influenciando uns aos outros. Né? A natureza influencia a gente também, né? O tempo todo. A gente está nessa relação o tempo todo. Né? A gente não está aqui sozinho. A gente está o tempo todo. Então, dentro da medicina oriental também se fala-se muito disso, da influência do meio externo. Oriental. Quer dizer, além da alimentação, né? Da alimentação, da atividade física, que é importante, que eu falei também, o meio externo também, ele equilibra e desequilibra a gente também. Se você é muito exposto ao calor, você não só queimar, mas vai desequilibrar essa energia também. Tá? Você pode desequilibrar, é o que a gente chama do calor interno. Né? Na medicina oriental a gente chama do calor interno. A gente tem um calor interno que você pode aumentar demasiado. O excesso de frio, você pode resfriar esse organismo.
né? E aí que fica resfriar do resfriado. Resfriado muitas vezes é isso. Né? A gente tem pontos aqui na garganta, porque quando ela está frio, põe um negócio aqui para tampar. Não é só porque é bonitinho, porque está na moda, não. Porque protege mesmo. A gente tem pontos aqui, se a gente se expõe muito ao frio, o frio entra pela garganta e te dá dor de garganta porque o frio entra pela garganta. O álcool tem essa capacidade. Por isso que muita gente diz, vou beber porque está calor, aí o outro, não, vou beber porque está frio. O álcool faz isso eu ouvi de um médico. Sim. Ele faz essa mudança, o álcool no organismo. Sim. Quando você ingere. Sim. Você aquece, essa capacidade de aquecer, né? A gente às vezes pensa, o cara diz que vai beber porque está quente, é desculpa, porque está frio, é desculpa. Até pode falar assim de brincadeira, ou etc. Mas é uma realidade físico-química. Tem o aquecimento, tem o relaxamento também, né? Que é uma forma também de você... É bom estar relaxado, né? Faz uma mudança. É bom estar relaxado, né? Não é bom estar relaxado? Depende. Depende? Mas também Depende do momento. O álcool faz essa mudança. Exatamente. O álcool faz sim, mas também tem outros, como ele falou dos alimentos, também tem outras bebidas, chá, outras coisas também que vai alternar também. Café. Chocolate. Vai Chocolate alternar. também. A parte de alimentos também, né? Quando eu falei alimentos aí, poderia entrar nessa questão dos chás também, né? Logicamente. Então o excesso de frio, o excesso de vento, a gente pega vento e o vento, né? não é só o frio, não. O vento pode ser um vento quente, você ficar muito tempo, por exemplo, numa praia, direto e o vento batendo, isso pode desequilibrar energeticamente também você. O vento de chuva é quente. Geralmente quando está ventando quente é porque é chuva. Isso desequilibra também. Né? Você dormir à noite numa praia também é uma delícia, mas também faz mal, sabia? Se você pega uma lua cheia, a lua cheia, a gente fica muito preocupado com o sol, né? O sol vai me queimar, o sol vai não sei o que, o sol depois das 10. Mas você passar a noite toda exposto à lua, você tem uma influência também muito grande. A lua tem uma influência muito grande também nesse equilíbrio seu. Também não é um reflexo solar a lua, né? Sim, mas tem uma influência, por isso que eu falei, a natureza está o tempo todo interatuando com a gente, está mexendo nessa energia o tempo todo. Tem uma pesquisa que a lua cheia, quando a lua cheia, as ocorrências em clínicas psiquiátricas e delegacias aumentam muito. Aumentam muito, tem. É o ovo, né? Porque a lua, dizem, né, que ela tem o poder Isso aí de é mexer paixão. com as marés, com as águas. Ela mexe com as marés. Nós somos 70% de água. De água. Então, por isso que Ela mexe com as pode marés. mexer com as- 78, 80, né? Acho que é 70. Eu uma vez, num curso que eu fiz de ervas, um professor estava falando, a melhor época para você tomar remédio para vermes é na lua cheia. Porque diz que os vermes ficam todos, como se a carinha olhando para cima, ficam todos, a energia da lua, e aí o remédio tem uma ação mais rápida. Entendeu? Uma ação mais rápida. Vê se eu estou errado. Sabe qual é o nome? Essa energia da lua é uma energia indireta do sol, porque a lua só reflete, ela não tem luz própria. Como o sol tem. Ela só reflete, não é? Sim. Sim, agora o efeito dela, aí é aquela coisa, uma coisa está acontecendo de dia, o sol está acontecendo de dia. Sim. À noite É um outro momento, né? Então tem que explicar toda a questão da energia noturna é diferente também. Mesmo que seja o reflexo desse sol. Complementou a minha ideia. Só alquimias, eu acho, né? Alquimias, né? Vai Não. influenciando um, vai batendo Vai influenciando outro. tudo. Quando eu falei negócio de meridianos, lembra que eu falei negócio de meridianos de energia? Onde você circula o shiatsu, né? Os meridianos de energia, você tem horários. Você tem horários. Agora eu percebi que você não falou em chakra. Não tem nada a ver? Tem. Daqui a pouco. Posso falar em chakra daqui a Eu pouco. não falei com ironia, não. Falei... Não, você está intuindo a palestra. Você já está intuindo o que vem pela frente.
Né? Então, a mesma coisa, os meridianos, você tem horários de funcionamento desses meridianos. É porque eu não citei todos os meridianos, porque você passar por tudo isso, teria que dar uma palestra de 4 horas. São milhares? Não, são 12 meridianos específicos. Né? Normalmente pulmão, estômago, coração, Sim, e eles formam em pares, são pares. Mas se eu detalhar tudo isso, a gente precisa de 4 horas. Tem que passar por isso para explicar, mas não dá para aprofundar muito nisso. Né? Os aspectos emocionais, fundamentais nesse equilíbrio também dessa energia. Né? Lembra que eu falei físico, a parte de alimentação, né? Exatamente. Aí os aspectos emocionais. A experiência passada, o que você vivencia aí hoje e o futuro. Quer dizer, essas 3 coisas estão juntas. Né? A experiência passada, ela está passada e ela está presente, né? A gente fala que é passada porque para discriminar. Né? Passada nesta vida. Exatamente. Isso nem pensar em vidas passadas. Aí é uma outra coisa que a gente poderia pensar. Né? Que aí é uma coisa discutível também. Né? Mas vamos pensar em termos, em termos dessa vida. Né? Quer dizer, que na verdade a gente separa a experiência passada, hoje e futuro, mas elas estão integradas. Né? Integradas. Até costumo dizer que não existe nada disso, existe só hoje, num momento, né? Que outro ali, isso. A questão do tempo aí, né? Essa questão do tempo é bem... A gente é que faz essa separação, né? Que a partir do momento que você tem uma lembrança, né, de uma experiência passada, né, você presentifica, né, essa experiência no hoje. E você vivencia uma emoção da mesma forma que você viveu lá quando você tinha 5 anos de idade. Né? Então você, nesse momento, ela virou presente. É sério? Você tem uma memória de um acontecimento, né, que mexeu muito com você, e nesse momento agora você vivencia esse acontecimento e se emociona com esse acontecimento, ela virou presente. E foi passado, por isso que eu falo. Entendi. É sério? Os aspectos emocionais, voltando. Então, essa experiência passada, hoje e futuro, né? Como eu falei agora. Bom, dentro disso, a gente tem, dentro desse organismo, a gente tem um sistema nervoso central e um sistema nervoso autônomo, né? Para tentar explicar um pouco isso. O sistema nervoso central ele é dividido em parte cerebral e medula. E o sistema nervoso autônomo, ele estaria dividido mais na parte de simpático e parasimpático. Tá? O sistema nervoso central, ele vai ele vai ser responsável também pelo sistema nervoso autônomo, tá? Ele rege esse sistema nervoso autônomo, mas ele está muito, a gente pode pensar em sistema nervoso central das ações, por exemplo, eu quero mexer meu braço, né? Eu mando uma mensagem e eu mexo meu braço. O sistema nervoso autônomo é esse sistema involuntário, que a gente está falando mais cedo um pouco da respiração. A respiração entra aí. Né? Você tem o batimento cardíaco. Né? Ele é automático. O sistema nervoso autônomo é também chamado automático. Ele acontece, né? Ele mexe muito na parte visceral, nas vísceras, nos órgãos. Né? Você, por exemplo, a sua bexiga contrai e relaxa. Né? O seu coração bate, a respiração você respira também. Oi? Bexiga, músculo liso. Musculatura lisa. Então, a musculatura lisa, ele tem uma ação diretamente na musculatura lisa. Né? Que é automático isso. Né? As secreções, por exemplo, hormonais, por exemplo, no simpático aqui, né? Você tem liberação de vários hormônios no corpo. Né?
Quando esses dois sistemas, eles atuam ao mesmo tempo, o simpático e o parasimpático. Na verdade, é uma pulsação biológica, né? Todo movimento que a gente tem aqui, a gente o tempo todo faz isso, ó, a gente pulsa. A gente tem um coração que pulsa, tem uma respiração que inspira e que expira. O movimento todo do universo também é um movimento de expansão, de contração, expansão e contração. Essa pulsão é que Freud fala dessa pulsão? É dessa pulsão? Não. É pulsão, aqui é uma pulsação. Ah, tá. Pulsação no pulsar. Contrai e expande, contrai e expande. Lá é mais a parte Tá? psicológica. Exatamente. Aí mais processo de inconsciente, aqui estou falando uma pulsação de organismo. Né? É lógico que esse organismo está se referindo também a toda uma questão emocional. Né? Esse organismo pulsa, né? E ele, como eu falei, é holístico, né? Então ele não separa corpo, mente, estado emocional, é uma coisa só. E qual a diferença de simpático e parasimpático? Você está adiantando, vamos lá, daqui a pouco, calma. Né? Então a gente pensa assim, em termos de pulsação biológica, a gente pega o primeiro, o micro-organismo menorzinho, a ameba. Né? A ameba, ela tem essa pulsação. Ela emite os pseudópodos dela e contrai. É o celular, né? É, o celular. É. Se você pegar uma ameba no microscópio, lá no laboratório, Você vai ver. espera um pouquinho, e você ficar pinicando ela com, por exemplo, um alfinete, alguma coisa assim, ela vai se contrair. Automaticamente ela se contrai. E aí você deixa ela expandir de novo. Aí você desperta, ela se contrai de novo. Um experimento, por exemplo. A gente funciona da mesma forma. Tá? A gente, nessa interação com o mundo, na vida, com as pessoas, a gente vivencia isso o tempo todo. A gente se contrai e a gente expande. Né? Coisas que a gente vivencia, que a gente é impedido por algum motivo, socialmente, né? A gente é impedido, automaticamente você se contrai. Isso está ligado a todo o processo emocional. Né? Você sentiu medo, o que você faz? Você contrai. Frio, contrai. Ansiedade, contrai. Sentiu prazer, expande. Você expande. Então existem pessoas que têm mais capacidade de sentir prazer na vida, então tem um movimento maior de expansão, e tem pessoas que estão mais ligadas a um movimento de contração. Então essa pulsação biológica é individual, né? Individual. Então vamos lá. Sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Tá aí. A musculatura no sistema nervoso simpático existe uma hipertonia, ou seja, uma contração maior da musculatura. No parasimpático, uma hipotonia. A pupila, o sistema nervoso dilata, o sistema nervoso parasimpático contraído. Coração, sistema nervoso simpático mais rápido, no parasimpático lento. Pressão sanguínea sobe no sistema nervoso simpático, no outro diminui. Glândula suprarrenal, mais adrenalina, e no parasimpático a influência negligenciável, não se altera muito. Vasos sanguíneos contraem e o outro dilata. Então, a gente deveria viver num equilíbrio entre esses dois sistemas. Só que, em função dos desequilíbrios que a gente vivencia na vida, no mundo, nas relações, né? Esses sistemas de vez em quando dão as descompensadas. E aí que a gente fala, por exemplo, uma situação de estresse, uma situação de ansiedade, né? Que você vivencia, ou um assalto no meio da rua, age mais o sistema nervoso simpático. Né? Por quê? Porque ele manda mais adrenalina para o organismo, né? É aquela situação de luta e de fuga. Né? Você está sob um efeito de um medo, né? Você está sentindo medo, você tem que fugir. Então, automaticamente, o sangue vai mais para a musculatura para você ter como correr.
Ou você paralisa também, você pode paralisar também. Né? Então isso acontece. Agora, tem pessoas que vivenciam acabou o perigo e continua atuando o sistema nervoso simpático. E aí isso pode se cronificar. Esse que é o problema. Aí que é o perigo de aparecer doenças, sintomas. Porque você começa a jogar adrenalina demasiadamente no corpo. E isso é um veneno. A adrenalina o tempo todo, demasiado, é um veneno para a gente. Ela seria ideal no momento que você precisa dela, né? Mas não é um hormônio interessante para você ter o tempo todo no corpo. Mas uma coisa que faz mal a gente interiormente é julgar os outros, criticar os outros. Isso passa pelo sistema nervoso, passa pelo pensamento, né? Tem que pensar, para julgar tem que pensar. E essa atitude nossa de julgar, de criticar, entra aí nesse seu... A gente pode pensar em termos de si. No momento que você julga o outro, que você critica o outro, isso vem imerso dentro disso, né? Normalmente tem uma emoção que está junto disso. Né? Se você critica, vive criticando as pessoas, né? E aí você tem que entender por que você critica tanto o outro, né? Se é uma questão de uma inveja, de uma sensação que você tem de menos-valia e você acha que o outro é melhor que você, e aí você tem que tentar diminuir o outro o tempo todo. Lógico que está embutido dentro de você vários sentimentos, né? Que podem estar te maltratando. Né? Passa por esses dois. Vai passar. Qualquer sentimento que você tenha, vai passar por aqui. Por esse sistema. Né? Vai passar por esse sistema. Se pegar um fofoqueiro, uma fofoqueira de carteirinha, que tenha prazer em fazer fofoca, né? Ela vai liberar endorfina, dopamina, porque isso vai ser prazeroso para ela, vai mexer com a fisiologia. Com certeza. Uma pessoa muito agressiva, o tempo todo está agressiva, tudo isso, é lógico que ela está na adrenalina demasiado, entendeu? Mau humor também. Oi? Mau humor. Mau humor, sim. Humor. Sim, o humor também está ligado a tudo isso. Nada está separado, entendeu? A gente separa para explicar, para ficar didático, mas está tudo junto. Né? É holístico, como eu falei no início do trabalho. Né? Tá? Aí a gente pensa tem a questão das coráceas, fazendo um paralelo desse holismo, né? Mais dentro da minha área, que eu trabalho mais dentro da terapia haitiana, eu procurei fazer um paralelo. Surge a questão das coráceas, que seriam contrações crônicas desse organismo. A gente pode pensar em termos dos chakras agora. A gente tem 7 chakras básicos, né? A gente tem um monte de chakra no corpo. Micro chakras, tem chakra na mão, mas normalmente se referem aos 7 principais, né? Que é aqui, né? Os 7 básicos, principais. Isso existe cientificamente, chakras? Isso é muito cientificado. Sim, mas já houve, tem pesquisas, né? Existem pesquisas em cima disso. É porque o que existe em cima disso é constatado por sensitivos. Somente sensitivos conseguem alcançar além do espectro da luz, né? E aí alcança outros corpos, digamos assim. Então, aí há quem diga que sensitivo não é científico. Sim, então, mas a gente pode pensar em termos da foto Kirlian. A foto Kirlian, né? Sim, foi desenvolvida em 1940 pelos russos. Por um casal chamado Kirlian. Sim, eles tiram. Hoje em dia você capta essa... Você capta o seu campo. O seu campo. O seu campo áurico, mas não capta os chakras especificamente. Não, especificamente não, mas você capta e você percebe onde tem os chakras, né? O aumento dessa captação. Eu assisti há pouco tempo uma palestra que eles jogaram na palestra uma opção de reações,
em que determinado emoção, sentimento, age no organismo, feito pela Kirlian, pela fotografia Kirlian. Eu até pedi para o cara me mandar, mas ele não mandou. Vou cobrar dele. Assim, uma coisa que eu vejo que você falou, você é científico, nossa medicina alopática ocidental, científica, que é contestar a oriental, que é muito mais avançada e muito mais antiga, muito mais antiga, muito superior, e a gente tem uma postura arrogância, querendo comprovar se é científico, no caso que eles poderiam ter comprovado se alguma coisa não fosse. É uma inversão de valores muito estranha. Os médicos conseguiram fazer com que só médico pudesse aplicar acupuntura. Agora, com quem que os médicos aprenderam? Foi com o chinesinho, olha da esquina. A maioria dos médicos que eu percebo em hospitais, inclusive quando eu vou nos médicos com meu pai ou com alguém, eles são totalmente uma antítese de ser uma pessoa saudável, e são pessoas que são os médicos, é muito louco isso. É muito estranho. Agora, isso. dentro da homeopatia, tem um ramo da homeopatia, um ramo, não é toda a homeopatia, que ela tem essa visão oriental, ela analisa você como um todo. A homeopatia, ela tem essa visão do todo. Não, uma parte, a outra já é mais medicamentosa. Não, mas ela é medicamentosa, mas quando você vai no médico homeopata, ele vai investigar você como um todo. Depende da corrente que ele siga. Não, mesmo o unicista e a pluralista também. Isso. Os Você dois. não está me lembrando o nome. O unicista e o pluralista, eles trabalham também, eles fazem uma investigação. Como é que é seu sono, como é que você sua alimentação. Um faz mais do que o outro, então. Sim, a diferença é o seguinte, que a unicista ela vai escolher um medicamento que seria correspondente àquelas características que você está trazendo para ele. Você tem lá, eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa... Dentro das ervas todas, da medicação toda, eles têm alguns medicamentos que se parecem com isso. Então ele vai te dar um medicamento. Entendi. E o pluralista não, ele vai tentar trabalhar mais com alguns medicamentos. Mas eles vão fazer todo um histórico seu. Os dois fazem. Os dois fazem, dessa forma mais holística mesmo. Pareceu. E aí você vai, através daqueles medicamentos, você tem a manipulação daquelas essências, daquelas plantas. E quanto mais você manipula, mais é interessante, quando você encontra o seu elemento, que vai te curar, a homeopatia trabalha muito com a semelhante, cura semelhante. Então você põe, quanto mais dinamizado mais você estaria perto da essência. Quer dizer, você vai no médico homeopata, ele dinamiza um pouco aquela essência mãe, que ele chama da tintura mãe. Aí daqui a pouco você começa a sentir, exacerbar o sintoma que você estava tendo. Aí você fala, estou piorando? Não. Na realidade, como aquela essência é parecida com o que você está sentindo, é comum você sentir o mesmo sintoma. Aí você fala, não estou piorando não. É como se você piorasse para melhorar. Entendeu? Exatamente. Piorar para melhorar. Porque na realidade é uma reação do seu sistema imunológico, aquilo que eu falei logo no início, que está agindo ali, você está limpando. Não é como na alopatia que você vai extinguir o sintoma somente. Você está fortalecendo o seu organismo para reagir, para se equilibrar. Você, Celi, a Bia, que são psicólogos, psicanalistas, sabem disso, é como um processo terapêutico, Quando você começa a fazer, você tem um problema, começa a exacerbar porque está vindo a tona e está saindo... Sim, às vezes, aumenta às vezes a angústia e a pessoa acha que está piorando, Tem aquela sensação na terapia, às vezes, vim aqui para melhorar, estou piorando. Na realidade não é assim, Não é uma coisa crescente que você vai melhorando. Não, você é assim, daqui a pouco cai um pouco, melhora um pouco, oscila. Botando o dedo na ferida. Tá, botando, Tem que chegar ao fundo do poço. Isso aí, Tá botando o dedo na ferida para limpar. Então essas couraças seriam couraças crônicas. Tartaruga Não. couraça. Estou falando agora mais em termos da visão do trabalho que eu faço com a terapia haitiana, que dá para fazer um paralelo com isso. A gente poderia até fazer um paralelo com 7 chakras básicos. Você falou isso em um segundinho. O que é teoria haitiana? Eu ouço muito falar nisso, mas eu vou explicar.
Vou explicar agora. Tá? A terapia reichiana, Reich era um psicanalista na mesma época que o Freud. Ele é dissidente do Freud. Ele entrou para a questão mais fisiológica, ele entrou na questão mais do... Ele não entende que o homem... O Freud trabalhava no trabalho mais do discurso, né, do paciente. Discurso verbal, do simbólico, né? O Reich entrou, ele não faz uma separação entre mente e corpo. Então, numa sessão de terapia, você atua muito, por exemplo, às vezes, num trabalho corporal. Que você acredita, né, que o que você vivenciou, ele tem um registro também a nível corpóreo. Né? Quando eu falo em couraça, o que é isso? Você, quando é pequenininho, seu pai vem, alguma coisa, você tem que engolir o choro. Quando você não pode expressar esse choro, você automaticamente, você engole aquele choro e várias coisas acontecem no seu organismo, na sua musculatura. Você contrai determinados grupamentos musculares, né? E aí isso passa. Aí daqui a pouco acontece de novo. Não pode chorar. Aí você engole de novo. Isso, com o tempo, vai cronificando uma atitude. Ou uma pessoa, por exemplo, que é muito tímida, né? Ela era tímida quando criança. Aí toda vez ela tem que se curvar. Aquilo vai fazendo com que o corpo vai adquirindo uma postura, a postura da pessoa vai dizer sobre isso. Isso é muito comum nas garotas que têm vergonha dos seios. Também, dos seios, exatamente. E aquilo vai cronificando, é o que a gente chama de couraça. Seria uma cronificação, né, dessas contrações que vão ocorrendo no organismo todo. Tá? Se você não pode expressar determinada coisa, você tem que segurar, né? Você retém, não só emocionalmente, mas você retém a nível do seu corpo também. Então, na terapia reichiana, você trabalha muito no corpo também, né? Porque no corpo a gente tem uma memória emocional que está ali também. É muito comum, às vezes, você trabalha verbalmente, mas você, às vezes, acessa uma coisa no corpo que a pessoa nunca conseguiu, às vezes, acessar verbalmente. Ela falou, pô, nunca pensei nisso. E quando você vê, você está acessando coisas ali, e ela entrando em situações, lembranças, situações emocionais, que estão vindo a partir do corpo. Tá? O próprio corpo que foi... Sim, você atinge também, né? Não é uma coisa separada, é uma mente e o corpo, que a gente chama da mente e corpo. Né? Então a gente pretende, né? Lógico, dentro desse processo, e essa couraça vai se instalando desde o momento da gravidez, né? Porque desde o momento da gravidez... Com a mãe ou com o filho? Com esse filho, estou pensando em termos desse filho. É lógico que é dessa relação. Né? Mãe e filho. É dessa relação. A formação, se você pega uma mãe muito ansiosa, tudo isso, esse útero, uma mãe muito ansiosa, é um útero contraído, muito mais contraído. Isso vai ter uma interferência nesse feto. Vai ter uma interferência nesse feto, que está em formação. Né? Desde aí, né? Exatamente. O momento de um parto é um momento também que você sai de um mundo lá protegido para um mundo, né, totalmente diferente. É uma passagem também... Já assistiu, amigão? O quê? Um parto? Sim, já assisti. Um espetáculo único, né? Então, essa passagem também pode deixar marcas também para uma pessoa. Pode estar tudo bem, mas pode, dependendo de cada indivíduo, porque aí é individual, né? Essa gestação pode deixar marcas, esse parto pode deixar marcas, o processo da amamentação, e aí a gente vai pegando todo o processo, né, dessa relação mãe-bebê, enfim, podem deixar marcas. Né? Se pega uma mãe completamente que está ali, mas não tá com esse bebê, é lógico que esse bebê que está se estruturando enquanto indivíduo vai ter marcas. Vai ter marcas nesse processo. Tá?
Então aí vão se estruturando, podem se cronificar essas couraças. Né? Então a gente, por exemplo, numa terapia haitiana, a gente fica muito atento ao corpo da pessoa também. Não só o que é dito, mas a forma como é dita. Né? O corpo, como assim? A postura não? A postura. Uma pessoa, por exemplo, às vezes ela está conversando com você e ela está te olhando o tempo todo de lado aqui. Né? E está falando um monte de coisa. Você não fica preso só no que ela está falando no conteúdo, mas você fica preso. Por que essa postura? Por que ela adota essa postura na vida? Né? Por algum motivo. Né? E aí você começa a investigar, e aí você percebe que é uma pessoa que está falando de um comportamento de uma desconfiança, né? De uma não entrega, de uma desconfiança, de um temor. Então ela está te olhando de lado o tempo todo. E esse corpo está falando disso. E você tem que atuar em cima dessa desconfiança. Muitas vezes para tentar. Porque às vezes você não vai na desconfiança, você vai no conteúdo e a pessoa continua de uma pessoa desconfiada. A partir do momento que você consegue quebrar essa desconfiança, modifica muita coisa. Ela consegue ter um entendimento. Mas, Milton, eu acho que, de um modo geral, todas as linhas psicológicas vão olhar o corpo. Eu acho que, não sei, me corrija se eu estiver errada, o que modifica é a forma, né? Porque, por exemplo, eu como psicanalista na linha do Freud, eu trabalho só com a palavra, não toco no corpo do paciente. Sim. Então é lógico que eu vou observar isso que você está falando, isso que a gente vê como um todo. Só que na hora de trabalhar, eu vou trabalhar só com o verbal. Vocês, haitianos, pelo que eu entendo, vão trabalhar também no corporal. O toque direto ao corporal. A gente atua sobre o corpo com o verbal. Sim. Vocês atuam sobre o corpo com não só o toque, mas o verbal também, mas denunciando isso. Porque a gente acredita o seguinte, aí a gente vai falar, quando a gente fala em couraça, a gente fala em caráter também. Da pessoa. São posturas específicas. Por exemplo, aquela pessoa que adotou uma postura do bonzinho. Ele, bonzinho, todo mundo. Entendeu? Isso é uma couraça. Essa postura é uma postura que a gente chama de caráter. O caráter é bonzinho. Por que ele é bonzinho? Né? E aí você denuncia esse bonzinho. Né? Que na verdade ele não é bom com você. Ele está sendo bonzinho. Ele está retendo muito de um nível de agressividade que ele não pôde provavelmente expressar quando era criança com o pai. Então ele tem que ser aquele garoto comportado, bonzinho, que não pode. Então tem que ser bonzinho com todo mundo. Aceita tudo, entendeu? Então tem uma atitude caracterial que você tem que trabalhar. Tem que trabalhar isso, tem que denunciar e tem que trabalhar essa atitude. Porque senão às vezes não avança também o processo. É nesse sentido, entendeu? Você atua nesse sentido, porque você pode atuar tocando o corpo da pessoa, porque aí você tem várias técnicas de trabalho em cima do corpo. Tocando mesmo, fisicamente? Tocando fisicamente, ou às vezes não. Pontuando para a pessoa, né? Pontuando essas atitudes corporais. Né? Então, como eu falei, o conteúdo é importante, mas a forma como se apresenta é muito importante mesmo na terapia haitiana. Muito importante. Bem, aí a gente pensa o seguinte, buscando o equilíbrio, o caminho da homeostase. Visto tudo isso, né, que a gente pretende, que a medicina oriental pretende, é justamente você possa entrar num processo de equilíbrio maior, né? Porque tudo que a gente viu aí, né, aspectos físicos, emocionais, alimentação, te levam, você pretende chegar a um equilíbrio que não existe, né? Esse equilíbrio é ilusório, né? O equilíbrio entre yin e yang, né? Não, mas não é um equilíbrio, né? Equilíbrio a gente pensa numa coisa muito perfeita, isso não existe, né? Mas que a gente possa avançar da melhor forma possível, mais perto possível, e que também é individual, é de cada pessoa para cada pessoa, né?
mais perto. É isso que a gente pretende, né? E aí, coloquei aqui a experiência com a energia, que a gente fala em energia, tudo isso. Vocês já fizeram alguma experiência com energia? Não? Como assim, energia física? É, sentir, perceber em vocês, não sei o quê. Não. Exercícios também. Vamos pensar fazer o seguinte, então. Vamos tentar fazer um exercício aqui para a gente tentar perceber um pouco a energia. A gente vai tentar fazer isso aqui. Sim. Isso. Agora inverte. Agora a gente vai tocar um pulso sobre o outro aqui, nessa vez. Troca. Tá. Solta agora a mão assim. E agora vamos tentar botar as mãos numa posição mais ou menos assim, separada. E aí tenta aproximar o mais lento possível as duas mãos. Até vocês sentirem que tem como se tivesse uma certa força entre as duas mãos. Uma certa força. Quase que, imagina quando tivesse uma bola aí no meio. Vocês conseguem perceber? Quando você faz assim, é como se você estivesse apertando algo, tem uma resistência. Tem. Os dedos, a ponta dos dedos ficou meio... A ponta dos dedos também. Percebeu? Percebi. Afasta. E volta Afasta. mais devagar. Volta mais devagar, bem devagar e se concentrando nela. Aí percebe se entre suas mãos se tem alguma coisa entre as suas mãos. Se cria alguma resistência. Se não for negação, o cara do... Eu percebo que quando eu afasto fica leve de afastar, e quando eu junto fica mais pesado, fica mais travado. Sim, Fica mais difícil. mais difícil, né? Como se tivesse uma pressão. Total. É isso que ele falou. Quando você afasta, fica mais leve. É solto de afastar. Quando aproxima, fica mais trava, parece que tem uma resistência. Segurando aqui, Como se tivesse uma certa resistência no meio, né? total. É uma coisa muito sutil, né? Não é que a gente tem que estar muito ligado. Tem que estar atento no espaço entre as mãos. Exatamente, o Como espaço eu entre as mãos. até no Se tem cenário. alguma coisa entre as mãos. Ok, vamos parar. O que você Sentiu o que registrou? você sentiu? Eu senti como se tivesse a energia mesmo, né? Alguma coisa no meio entre as mãos. Sim. Agora vamos fazer então uma outra coisa aqui, um outro exercício seguinte. A gente vai fazer isso aqui, ó. Não façam ainda não. Eu vou trazer aqui e vou passar lentamente próximo ao meu corpo. Aí vou pegar de novo. Agora pode fazer. Vou passar a palma das mãos virada para o corpo. Bem próximo do corpo.
quando terminarem, procurem sentir, ver se mudou alguma coisa em vocês. Sentido. E agora a gente vai fazer isso aqui. Quando vai fazer isso aqui, a gente vai colocar a palma das mãos, fecha os olhos e vai botar em concha nos olhos. E vai permanecer com as mãos aí. Vai permanecer. Pode encostar nos olhos. Pode encostar, Renato. Isso. Perceber se sentiu alguma diferença. Aí você provoca o atrito na mão, gera calor, você sente o calor, né? Saiu. Isso aí. Mas somente o calor. Relaxa muito. Isso. Relaxa Sim, muito. relaxa. Sim, mas aí. Você sente o impacto quando tira a claridade do meio, faz aquele impacto na visão. Uma pergunta. Alguém sentiu os olhos mais claros? A visão mais Eu clara? senti uma coisa estranha. Eu vi vários pontinhos claros, várias coisas claras quando eu fechei, não sei se era porque não sei o que foi. A palestra era isso. Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida?